A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui no Templo da Assembleia de Deus para mais uma escola dominical abençoada. Convide amigos, convide parentes para participar, aprender conosco. Hoje teremos um tema interessantíssimo, a lição 3 da nossa revista, Eleição, Predestinação, 19 de abril de 2020. O texto áureo nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se também na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Como nós temos falado nas aulas anteriores, os 3 primeiros capítulos da Epístola aos Efésios, ela trata da parte doutrinária da igreja. E o capítulo 4, o 5º e o 6º, trata da parte prática que Paulo vivenciou. Então hoje nós temos aqui, para ministrar essa aula, o pastor Oswaldo Tomás, do Jardim Morada do Sol. Temos aqui o evangelista Edmar, do Jardim Viviane. E temos aqui o cooperador Josué da Sede para tecer comentários. Sem delongas, já passamos para os professores. A paz do Senhor a todos. E esperamos e com certeza teremos uma aula. Por favor, envie suas perguntas via... Nós estaremos, Alexandre. Que Deus abençoe a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero render graças a Deus pelo dom da vida e por esse privilégio de nós estarmos participando mais uma vez de uma escola bíblica dominical. Quero agradecer meu pastor presidente, pastor Roque Lourenço, pela confiança, agradecer a diretoria da escola bíblica dominical por nos ter convidado para estar partilhando dessa escola bíblica dominical desta manhã. Quero trazer o abraço fraterno da congregação ali do Jardim Morada do Sol, aquela igreja bonita, boa e abençoada. E nós queremos, nesta manhã, estar partilhando com os irmãos em uma lição de suma importância, que vai falar sobre eleição e predestinação. É um assunto bem complexo, um assunto de muitos debates, E nós queremos aqui, nesta manhã, não estar partindo um fio de cabelo no meio, mas estarmos trazendo algumas informações para os irmãos a respeito deste assunto que é de importância para a Igreja do Senhor. Eleição e predestinação
elas andam juntos, né? São almas gêmeas. E muitos teólogos, filósofos têm se debatido, têm se debruçado nesse assunto, né? E nós vemos que tem dividido muito a opinião de vários teólogos, né? Tem muitos que são simpatizantes de Calvino, outros são simpatizantes de Hermínio, outros são simpatizantes de Agostinho de Hipona, outros são simpatizantes de Pelágio. Nós queremos aqui estar focado na palavra de Deus e buscando, através do Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos esclarecer sobre esta importante lição. A nossa introdução, nós queremos já estar entrando na lição, e essa lição ela tem 3 tópicos, que o primeiro vai dizer assim, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico vai dizer, predestinados para filhos de adoção. E o terceiro tópico vai dizer, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Vem 3 tópicos com seus subtópicos, né? Para nós estarmos aí dividindo este assunto. Este assunto não deixa de trazer aí um soteriológico que fala sobre salvação, né? Que está aí sobre a linha da eleição e predestinação. Nós vamos ler os nossos comentários na introdução. A introdução diz assim, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino da salvação, os pecadores. Desta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, amados, eu creio que todos que estão nos assistindo têm um interesse de saber a respeito da eleição e da predestinação. Eu creio que muitos estão bem abalizados, né? A nossa igreja, ela, não quero dizer que é 100%, mas ela segue mais a ideia de Armínio, né? Nós não somos muito simpatizantes pelo calvinismo. E nós queremos aqui estar fazendo comentários e tendo um cuidado para nós não ferir nem A e nem B, mas trazendo aqui a palavra de Deus para todos os alunos, para todos aqueles que estão assistindo à escola bíblica dominical. O nosso primeiro tópico vai dizer, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nós vamos começar trazendo aí os comentários sobre a eleição. Depois, lá no segundo tópico, nós vamos estar mais focado na predestinação. Quero pedir aqui ao evangelista Edmar para estar, por gentileza, fazendo a leitura aí do primeiro subtópico, que diz assim, a eleição divina. Vamos lá. A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha, aos Efésios 1 e 4. Escolha 1. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E terceiro, em qual a finalidade?
para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1 e 2. Muito obrigado. Eleição. Aqui no comentário do comentarista, pastor Douglas, ele traz aqui 3 perguntas que é de suma importância para nós estarmos observando ela. Eleição traz o sentido de escolha. E aqui nós temos aqui a primeira pergunta que fala: em quem fomos escolhidos? Em quem está baseada a nossa fé? Em quem está baseado a nossa esperança de vida eterna? Então aqui já vem a resposta, que a nossa escolha, né? A nossa eleição está em Cristo Jesus, nosso Salvador. E a segunda pergunta diz assim: em que temos? Em que tempo temos esta escolha? Agora vem a resposta aqui da segunda pergunta. Antes da fundação do mundo, nosso Deus, Ele na sua presciência, Ele já nos elegeu desde a fundação do mundo. E a terceira pergunta é: qual a finalidade? Qual a finalidade dessa eleição, dessa escolha em que Deus nos fez? Temos a resposta aqui, que para nós sermos santos e irrepreensíveis, né? Quando nós olhamos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo de número 19, nós vemos ali Deus dizendo para o seu povo para que eles fossem santo, e dentro dessa escolha estava aí colocando a bênção e a maldição, a vida e a morte, para que eles viessem a escolher. A escolha é algo que todos nós fazemos escolha, não é? Nós vivemos de escolha. Nós escolhemos no casamento, escolhemos na moradia, escolhemos o carro que vamos comprar. Nossa vida, ela gira em torno de escolha. Eu queria passar ali ao cooperador irmão Josué para estar fazendo o respaldo aqui desse primeiro subtópico sobre eleição divina. Paz do Senhor a todos, né? Para mim é um privilégio estar falando com os amados irmãos e amigos que nos prestigiam, né? Com a sua audiência, e estar aqui ao lado de pessoas tão nobres, né? Pastor Oswaldo, evangelista Edmar, e também os irmãos que estão ali na retaguarda participando dessa aula tão importante. Nós vemos aqui a grande bondade de Deus, pastor Oswaldo, em que ele já na eternidade, quando planejou criar o homem, ele já, por ser presciente, anteviu, né, que esse homem ele ia pecar, ia romper, né, a comunhão com ele, e aquele propósito para o qual Deus o criou, o homem, vamos dizer assim, ia abandonar, ia dar as costas, ia trilhar um caminho, né, oposto ao caminho que Deus traçou para ele, seria o caminho da vida eterna. O homem buscou o caminho da morte eterna. E aí Deus, na sua bondade, no seu amor, já na eternidade, preparou Cristo, né, que seria o instrumento dele na sua humanização para reconciliar o homem consigo, né?
E aí ele elegeu quem? Elegeu a igreja, né? Elegeu um povo para que em Cristo fosse novamente unido a ele. Agora, o importante dessa eleição, que fala no terceiro tópico, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus nos elegeu para nós não continuarmos como éramos antes, né? Mas ter uma transformação de vida, uma mudança de vida, e agora vivermos como Ele quer que nós vivamos. A Bíblia diz assim, ó, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, né? Então a gente temos que ser santos, assim como Deus é santo, buscar essa santidade. E também irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis tem alguns dicionários que definem ela como aquele que não pode ser apanhado. Ou seja, a pessoa que ele procura viver uma vida isentas, né, de pecado e de erro. Então, aqui a eleição divina, fruto do amor de Deus, que ele antevendo, né, a queda do homem, ele preparou um meio para que o homem voltasse para ele, e esse meio Jesus Cristo. Agora, ele elegeu quem? Os eleitos são aqueles que pela fé aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Não que Deus fez uma discriminação. Uns ficam para lá, outros vêm para cá. Ou seja, eu escolho um grupo de pessoas e outro, problema deles. Não, Deus elegeu ou disponibilizou a salvação para todos. Porém, só vão ser eleitos aqueles que aceitarem, né, a oferta de Deus através de uma resposta ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Até porque, irmão, tem o final do comentário aqui, do autor da Bíblia Pentecostal, ele diz que essa eleição, a eleição das pessoas, ocorre somente em união com Jesus Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. É. Então se faz necessária essa junção a Cristo. E o pastor, citando o texto de Deuteronômio, eu me lembrei do texto de Josué 24 e 15, Sim. parte B. No começo do versículo, vocês podem escolherem, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É. Então essa escolha, essa eleição, ela se dá através de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo e escolher andar após a Cristo, nessa união. Se a pessoa não quiser ser eleito, Deus não vai forçar ele, né? Jamais. Não vai, não. Ó, tá aqui, ó, você tem a opção. Quer ser eleito? Venha com Cristo. Não é por força nem por Vem por violência, né? violência, né? Muito obrigado. Vamos prosseguir para ver se nós chegamos ao final da lição, né? Tem muito conteúdo essa lição. É. Segundo subtópico diz assim, condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, conforme está em João 3,16, 1 Timóteo 2, versículo 4, ao versículo de número 6. E torne-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graça, obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, quando nós olhamos aqui nessa lição, principalmente nesse segundo subtópico aqui, que fala sobre as condições da eleição, nós vemos que nós temos um critério de escolha. Agora, o de Deus é diferente, né? E eu gostaria de ler aqui um versículo aqui, que está em Deuteronômio, no capítulo de número 7, o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Quer dizer, Deus nos escolheu, o seu povo, não porque era um povo maior, né, mas era um povo menor, né? Isso é o critério de Deus.
na sua escolha. E o versículo de número 8 vai dizer assim: mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão e da mão de Faraó no Egito. Veja bem, primeiro, ele escolheu não porque era um povo grande, povo pequeno, mas estava dentro do critério dele, da presciência dele, né? Sim. Segundo, ele escolheu por quê? Porque amava aquele povo, ele amou aquele povo, né? E em terceiro lugar, porque ele é fiel, né? Ele fala que sobre o seu juramento, fala sobre a sua fidelidade. Então veja bem que nós temos o nosso critério de escolha, muitas vezes nas nossas escolhas nós falhamos na nossa escolha. Muitas vezes escolhemos algo e depois vem o arrependimento. Ah, mas por que eu fui fazer isso? Por que eu escolhi isso, né? Por que eu não escolhi aquilo? Mas agora Deus não. Deus, ele não erra nas suas escolhas, né? Deus, ele é presciente, e aqui diz que Deus, ele nos escolheu não porque nós tínhamos méritos, né? Não porque nós tínhamos mérito, porque se nós formos olhar lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, e o versículo 6, diz que a nossa justiça é como um pano sujo. Outra tradução diz como trapo de imundícia, não é verdade? Então veja bem, o critério de Deus olhou para nós, né, nos amou, e o que ele fez? Está lá em Tito, Paulo escreveu em Tito capítulo 2, versículo 11, dizendo assim, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, agora aí é incluso todos, né? Todos os homens. E quando que se deu essa manifestação da graça? Quando nós olhamos lá em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, lá Paulo diz que na plenitude dos tempos, no tempo certo de Deus, na presciência dele, né? Jesus, ele apareceu ali, ele nasceu ali em Belém da Judéia, né? Para trazer salvação a todos os homens. Então nós não tínhamos méritos, né? Qual que era o nosso mérito? Bem, Né? Nós não tínhamos mérito. bem, Nós estávamos condenados a morte, a perdição, né? Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 2 e capítulo 3, versículo 23, dizendo assim, todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. Não tinha um que não tinha pecado, né? Mas então, por isso que nós somos gratos a Deus, porque na sua presciência, ele fez uma escolha, e glórias a Deus por isso, né? Que nós somos hoje abençoados, felizes, alegres, né? Graças a Deus por isso, né, evangelista Dimar? Quer tecer algumas considerações finais sobre esse segundo tópico aqui? Aqui o comentarista diz aqui que a eleição, ensina que a eleição para a salvação em Cristo Jesus é oferecido a todos, né? O senhor já falou bastante desse assunto. Agora, ela nos é oferecida. Agora eu preciso aceitar. Eu vi uma vez uma interação de uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande, ela juntou todos os seus diretores e trouxe várias bicicletas dentro de uma caixa e chamou alguns meninos, assim, moradores de rua, alguns meninos carentes, e disse para aqueles diretores, vocês vão formar grupo aí de 4 em 4 pessoas e vão montar as bicicletas para doar para essas crianças que estão aqui. E aí formaram os grupos e eles nunca não fizeram esse trabalho. Nunca ninguém montou a bicicleta. Mas aí, no meio deles, eles colocaram um senhor com um uniforme escrito na frente e na trás, assim, pastor Oswaldo, técnico em bicicleta. Uhum. E aquele senhor passeava e deu lá 40 minutos para eles montar. Ninguém conseguiu montar, nenhum grupo conseguiu montar. Aí quando terminou o tempo, ele disse assim, olha, acabou o tempo, vocês não conseguiram montar, nenhum grupo conseguiu. Aí ele disse, você percebeu que tinha um senhor andando aí escrito? Ah, nós viu, ele chegava, ele parava, ele olhava eles assim montando, e olhava. Então, vocês podiam pedir
para ele Apoio, ajuda. né? Poderia ter pedido. Ninguém falou que não podia. Não podia entre eles, um grupo pedir conselho para o outro. Mas o técnico de bicicleta estava ali. Assim é a nossa eleição, eu acredito. Sim. Né? Cristo nos é para todos, mas eu preciso de me achegar a Ele, pedir a misericórdia, né? Pedir a graça a Ele, aí sim eu passo a ser eleito. Né? E também o evangelista Edmar, pastor Oswaldo, nesse contexto da salvação para todos os homens, vamos aqui destacar duas palavras, né? Universal e universalismo, né? A salvação, ela tem um caráter universal no sentido de que Deus disponibilizou ela a todos os homens, como o senhor e o Edmar já disseram. Porém, isso é quanto ao alcance dela. Quer dizer, ninguém um dia vai chegar perante Deus e dizer assim, ó, eu não tive a chance de ser salvo. Agora, tem a outra palavra também, que é o universalismo, que dentro do contexto evangélico ela não é aceita. Pelo menos dentro do contexto evangélico conservador, ela não é aceita, que é uma corrente que diz que ao final todos serão salvos. Não é verdade, não tem fundamento bíblico, né? Como o evangelista Edmar acabou de mencionar, Jesus Cristo está aí, passeando através da sua palavra, através das mensagens, mostrando à humanidade, eu estou aqui para vos salvar. Agora, se a pessoa não dar atenção àquilo que Jesus Cristo veio fazer e receber, vai ser que nem os funcionários da empresa lá, né? Do recado, né? Só que é com consequências eternas, né? E não sei se o senhor me permite fazer... Sim. Aqui falou no final do segundo subtópico, né? Que fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. E, então nós temos 4 correntes principais a respeito dessa relação, né? O homem e Deus, o homem e a salvação, que é o pelagianismo, que eles afirmam, né, que a restauração do homem é totalmente por iniciativa do homem. O semi-pelagianismo diz que não, Deus tem participação na redenção do homem, mas o homem que inicia e Deus completa. Já no caso, há o arminianismo, né, que é a corrente doutrinária que nós, os assembleianos, né, os pentecostais, seguimos, que a obra da salvação ela é originária em Deus, é de iniciativa de Deus, mas o homem tem a participação respondendo afirmativamente a esse chamado de Deus, né? Que a Bíblia fala, né? E quando ele vier, né, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem trabalha no coração do homem para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador é o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, ninguém confessa que Jesus Cristo é o ser pelo Espírito Santo. Então vejamos, Deus no seu amor, ele elaborou o plano da salvação, mandou Jesus para levar a efeito a esse plano e nos deu o Espírito Santo para aplicar esse plano de salvação no coração do homem. Agora depende do homem responder positivamente a esse chamado de Deus, né, para que ele possa ser salvo, né? E como você disse, o Senhor disse, temos também o calvinismo, né, que prega a doutrina, né, da predestinação, né, que Deus tem um grupo previamente selecionado para a salvação. Nós ficamos, né, com a corrente do arminianismo, né, a salvação ela é originária em Deus e o homem toma posse a partir do momento que aceita, né, responde positivamente a esse chamado. O pastor Douglas colocou aqui 2 atitudes aqui. O arrependimento, né, Sim. e fé. Né? Sem esses dois não existe salvação. Não existe. Né? O pecador tem que se arrepender, né, colocar a fé em ação para ter a salvação. Vamos prosseguir para o terceiro subtópico, que diz vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. Adjetivo grego amormos, irrepreensível, expressa algo sem defeito,
ou inculpável. O termo aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético-moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Qualquer dos dois irmãos, o evangelista Edmar ou o irmão Josué, pode ter sido um comentário sobre esse terceiro subtópico que fala sobre a vida santa e irrepreensível. Então, como consta aqui no texto, né, a palavra santo é aplicado a nós, né, não quer dizer ainda perfeitos, né, que essa perfeição nós buscamos, mas separados do pecado. Ou seja, a pessoa, a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, e ele agora é um participante, né, da comunidade dos eleitos, vamos dizer assim, a igreja do Senhor, ele não pode mais viver uma vida de pecado. As coisas que ele fazia antes, ele agora vai abandonar. Mais à frente veremos ali, né, uma série de, ou melhor, num dos subsídios que temos aqui, uma série de ações, né, que a pessoa que praticava antes de ele ser um crente, e agora ele não vai praticar mais, como por exemplo a mentira, o furto, o roubo, a prostituição, a avareza, né? Que são coisas que não são compatíveis, né, com a palavra de Deus, que não são compatíveis com a vontade de Deus. Logo, aquele que se diz que está em Cristo, ele não pode ser participante dessas coisas, né? Porque a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lá em 1 Tessalonicenses 5,23, né? Salvo engano, diz assim, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos bem que a santidade, a separação do mundo, ou o abandono, né, das velhas práticas, ela tem que estar na nossa vida, não só no sentido de nós termos uma vida diferente, né, e termos testemunhos de cristão agora, no presente, mas também no sentido de que, muito mais do que vivermos conforme a vontade de Deus aqui, é estarmos preparados para o encontro com Ele, né? E se nós não tivermos vidas santas e irrepreensíveis, vamos encontrar com Deus, né, que é o objetivo, né, da nossa eleição, né? Quando Deus nos elegeu, foi para quê? Para que um dia Jesus Cristo viesse e levasse para estarmos com Ele, né? Muito bem, lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, Deus ele já pediu para o seu povo que fosse santo, né? Como ele é santo. E Pedro, lá na sua primeira carta, ele, no capítulo 1, versículo de número 15, ele repetiu essas mesmas frases. Né? Eu creio que na inspiração de Deus, pelo Espírito de Deus, ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Foi o que Deus ele requereu do seu povo desde quando estava na caminhada pelo deserto, foi pedindo que eles fossem santos, o povo fosse um povo santo, como ele, né, era santo. E nesses dias que nós estamos aqui atravessando, dessa pandemia aí, essa crise tremenda, Sim. a gente tem ouvido, né, muitos pedir oração, vamos orar, vamos jejuar, vamos orar, vamos jejuar. Isso é em todas as igrejas. Isso é muito bom, não é verdade? Orar é falar com Deus. Sim. Jejuar é colocar a nossa carne em sacrifício, né? E um dos versículos que eu pude estar observando, não sei se eu estou enganado, mas um dos versículos que foi mais citado foi de 2 Crônicas 7,14. Exatamente. Como é que diz aquele versículo lá? Deus dizendo, se o meu povo... Deus estava falando com o povo dele, não era com os jebuseus, heveus, outros povos. Estava falando com o seu povo. Se o meu povo, primeiro requisito, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro,
buscar a minha face. E o quarto? Se arrepender dos seus maus caminhos. Se arrepender, ou está trazendo, se converter. Mas parece que eu não vi ninguém para ser, irmãos, vamos consertar nossa vida? O negócio não está bom? Irmãos, o Brasil tem que consertar, nesse particular, na área da espiritualidade. E parece que não vi ninguém falar assim, não vi ninguém pregar assim, irmãos, nós temos que se converter. Nós temos que deixar os maus caminhos. Porque o povo, quando saiu do Egito, eles saíram, mas levaram o Egito com eles. E tem muita gente hoje que saiu do mundo, mas está com o mundo nele. Está dentro da casa de Deus, mas está lá. Com o mundo dentro dele. Né? A igreja, ela é santa, mas a pessoa que está lá dentro está com a impureza dentro e quer que Deus resolva os problemas. E vamos orar. E vamos jejuar. E vamos buscar. Mas sem conversão. Primeiro tem que se converter, deixar os maus caminhos. Daí, Deus, daí eu virei. Né? Perdoarei seus pecados, sararia a sua terra. Né? Sim, pode completar. Dentro dessa palavra que o senhor deu, lembrei da passagem de Daniel, né? Quando ele se propôs a orar e a jejuar, porque ele leu pelo livro do profeta Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos. E agora, Daniel não via, né, nenhuma manifestação no sentido do retorno do povo ao cativeiro. E Daniel, ele foi orar e jejuar. E ali o que Daniel fez primeiro? Uma confissão de todos os pecados dele e do povo dele e pediu, né, que Deus os perdoasse. Né? Quer dizer, primeiramente ele buscou, né, a correção dos rumos espirituais. Né? Nós estamos nessa situação foi porque nós erramos, foi porque nós pecamos. Quer dizer, é consequência dos nossos atos. Agora, ó Deus, tenha misericórdia de nós, né? Estou parafraseando, né? Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Então, quer dizer, como o senhor muito bem pontuou, a questão é a restauração espiritual primeiro. E não colocar Deus como um serviçal nosso para resolver os nossos problemas materiais, de saúde, aquela coisa toda. E depois, não, agora estamos numa boa, né? Vamos continuar a vidinha normalmente, como sempre, né? Mas e Deus? Bom, agora nós estamos numa boa, né? Eu creio que não adianta a pessoa estar orando, está pedindo, né? Está se humilhando, mas com a vida atrapalhada. Não vai resolver. Como é que resolve, né? Porque Deus é santo, ele diz, sede santo como eu sou santo. E o céu que os salvos vão habitar é lugar de santidade. Até porque a conversão é mudança de sentido, né? Sim. Mudar de sentido. Mudar de rumo, né? Mudar de rumo. Vamos prosseguir para ver se nós chegamos ao final. Agora, o quarto subtópico diz assim, a nova vida dos eleitos. Evangelista Edilmar, procede essa leitura, por gentileza. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Muito obrigado, evangelista. O quarto subtópico diz assim, a nova vida. E aqui o pastor Hugo colocou aqui, velha conduta. Como é difícil nós se safar da velha conduta, não é? Ela sempre está ali, aquela velha conduta, né? Aquele desejo, né? Agora, Paulo disse lá em 1 Coríntios 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E agora Tudo fez novo. tem que ter vida nova, né? Tudo passou, agora vida nova. Então a gente olhando para esse aspecto aí, nós vamos descobrir uma coisa, que o pecado ele é bonito. O pecado é bom. Agora, a consequência do pecado que é desastrosa. Se nós parássemos para analisar a consequência do pecado, a gente ia ser um pouquinho mais santo. Né?
A gente ia ser santarrão, mas ia ser um pouquinho mais santo. Não é verdade? Por quê? Se o pecado fosse feio, ninguém pecava. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. E os pecados mais graves são mais atraentes, né? São mais bons, mais gostosos, não é? Aos olhos humanos, né? Agora a consequência, veja bem o que Davi passou, hein? Davi cometeu 3 pecados graves ali quando ele estava no trono. Ele olhou para Betseba, aquele mulherão, né? E aí, acabou. Depois o que ele fez? Mentiu. Procurou encobrir. Porque quem encobre o pecado, ele está mentindo. Né? Está mentindo. Procurou encobrir o pecado. Mas como não teve jeito, ele falou, agora eu vou arrumar outra estratégia, vou matar. Matou Urias. Para ver se safava da situação. Mas não teve jeito, porque os olhos de Deus estavam lá. Ó. Os olhos de Deus estavam lá. A consequência foi doída. Muito bem. Vamos prosseguir para ver se nós chegamos ao final, né? Não vamos ficar muito preso aqui. Agora nós vamos para o segundo tópico, que diz assim, predestinados para filhos de adoção. Predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Aqui nesse primeiro subtópico, diz assim, a predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedido pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. E está aí uma referência aí, o versículo de número 5, que está na leitura em classe, né? Então, predestinação. Quando eu olhei aí sobre a predestinação aí, eu comecei a pensar o seguinte, que existe 3 povos que foram predestinados à salvação. Foi os judeus, os gentios que estão fora, que não são judeus, e a igreja que somos nós, a igreja de Cristo. Então nós estamos, esses povos foram predestinados à salvação. Agora, cooperador Josué, fica à vontade para tecer alguns comentários sobre a predestinação. E então vemos que quer dizer, Deus, como o senhor já disse, né, ele predestinou grupos, povos, né? Não foram pessoas individualmente falando. Então nós vemos que antes de Jesus Cristo havia 2 povos, né? Os gentios e os judeus. E a Bíblia fala que, Paulo escrevendo, diz assim, que foi derrubado a parede da separação para que em Cristo, na igreja, fossem unidos esses 2 povos. Então judeus e gentios agora formam um povo só, a igreja do Senhor, quer dizer, os predestinados para a salvação. Vemos assim que Israel, na sua missão, ele falhou, né?
falhou porque não cumpriu o propósito de Deus. Mas a Bíblia fala que ainda tem um remanescente que há de ser salvo. Paulo escrevendo lá aos Romanos, né? Um remanescente. Então, quer dizer, o povo de Israel foi predestinado. A maioria dos filhos de Israel rejeitaram a Deus. Mas aqueles que, vamos dizer assim, guardaram a palavra do Senhor, e eles vão ser salvos. Por quê? Porque, sendo predestinados, eles não recusaram a graça, o benefício de Deus. Os gentios da mesma forma, né? Que antes de Cristo, os gentios, eles eram, embora fossem predestinados à salvação também, porque Deus mandou Jesus para morrer por todos, eles eram, vamos dizer assim, excluídos, né? Principalmente aos olhos dos judeus. Mas com Jesus Cristo, o que aconteceu? Todos, judeus e gentios, foram unidos num só povo, ou num novo povo, a igreja, né? Agora, com relação à predestinação, a pessoa quer ser um predestinado, então ele vem para a igreja, porque quem foi predestinado por Deus para a salvação foi a igreja. E outra coisa, nós vemos que em todas as passagens bíblicas que tratam da predestinação, a predestinação ela é para a salvação. Deus, em todas as passagens que se trata da predestinação, nós vemos que não há uma determinação de Deus, ó, um grupo vai ser salvo e o outro vai ser perdido. Não, mas só predestinação para a salvação. Aí nós voltamos ao que comentamos antes. Então quer dizer que todos vão ser salvos, porque Deus predestinou todos a salvação? Não. A predestinação para a salvação é no sentido de que ela foi disponibilizada a todos. Porém, só vão alcançá-la aqueles que a receberem através de Jesus Cristo. Agora, Deus de antemão, Ele já sabe todos quantos vão ser salvos e quem vai ser salvo. Sim. No dia do arrebatamento, Deus já sabe quem vai estar lá apto para ser arrebatado, quantos vão ser salvos durante o período da grande tribulação, quantos vão ser salvos durante o período do milênio, enfim, Ele já sabe todos. Agora, pelo fato dele saber, não quer dizer que Ele determinou que uns é para a salvação e outros para a perdição. Agora, para se dizer que é um predestinado, ele tem que vir para a igreja, porque quem é predestinado é a igreja. E essa predestinação, ela não é incondicional. Ó, você é predestinado para a salvação, então você vai ser salvo mesmo que não queira. Não, ela é condicional. E qual é essa condicionante? A aceitação de Jesus Cristo como Senhor. Muito bem. No caso da predestinação, que fala sobre salvação que foi oferecida a todos os povos, salvação não é um pulo no escuro. Salvação é ter a certeza que aquele que está em Cristo, ele tem a garantia de salvação se ele permanecer até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma coisa que eu nunca vi ainda um pregador pregar é dizer assim: olha, estou pregando o evangelho, estou evangelizando, mas eu estou predestinado à perdição. Então, a predestinação, como já foi dito, é uma salvação oferecida a todos, né? Aqueles que abraçam a salvação em Cristo Jesus e permanecem até o fim, ele é salvo. Vamos para o segundo subtópico aí, que diz filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai
a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-lo assim. Evangelista de Marcos. Sim. Estava meditando e fala aqui no meio do comentário aqui. Assim o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade, né? Nós vemos, conforme já foi declarado aqui nesta aula, que nós não merecíamos, né, tal benefício. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, nos inseriu. Nós vemos que a salvação era um plano, né, o povo escolhido lá no povo judeu, e depois Deus nos escolhe, né, através do sacrifício de Jesus. Por isso que sempre nós olhamos, estava vendo o final do tópico 4, do primeiro subtópico 4, né, que diz que é um processo contínuo de santificação, né? Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos insere nesse plano de salvação, somos chamados filhos hoje, mas é um processo de santificação. É progressivo, né? É progressivo, é algo que nós vamos... É o que Deus disse a Daniel: tu, porém, Daniel, você vai até o fim. É o que as cartas de João, as 7 igrejas da Ásia, diz: vai até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então nós fomos, pela misericórdia de Deus, inseridos nesse plano. E a falar da infinita sabedoria de Deus, você olha o salmista, por exemplo, ele vai, Salmo 117, me foge a memória, pastor Oswaldo gosta de cantar até o Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então o salmista já profetizava lá, né, que nós seríamos inseridos nesse plano de salvação. Muito bem. Aqui, filho por adoção. Eu, olhando para esse vocábulo aí, filho, nós vemos que Deus, Ele tem filho por criação, que foi os anjos que Ele criou. Ele é o único, né, Deus, criador do universo, dos céus e da terra, dos mares e tudo que nele existe. Então Deus tem filho por criação, que foi os anjos. Deus tem filho por formação, que foi Adão, que Deus pegou do barro, formou o boneco, deu vida para aquele boneco. Deus tem filho por eleição, que é o povo de Israel. Deus tem filho por adoção, que somos nós, a igreja. Nós fomos adotados. Nós somos o jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira. Agora, Deus tem filho por geração, que foi o seu filho único. É um filho único de Deus por geração, né? Que nasceu ali por obra e graça do Espírito Santo em Maria, a qual foi o primogênito de Maria. Isso quer dizer que foi o primeiro filho de Maria, né? O primogênito de Maria. E o unigênito de Deus, o nosso eterno Salvador. Então, é gratificante nós falar sobre esse assunto, porque nós não merecíamos e alcançamos, né? Nós fomos, então, agora enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Salvador eterno. Vamos prosseguir, que as horas estão passando rapidamente, né? O terceiro subtópico diz assim: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana.
em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isso é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelista Edmar, quer tecer alguns comentários sobre esse? Esse terceiro aqui, ele complementa lá, né, o segundo tópico que nós temos aqui, né? Diz que agora eu grifei algumas frases aqui. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então nós recebemos o direito, né, o direito que nós não tínhamos, assim como na adoção, o filho que é adotivo, que ele passa a ter o sobrenome, levar o sobrenome da família, levar a herança da família. Agora nós também passamos a ter esse direito através da eleição lá por Jesus Cristo, né? Através de aceitar. É interessante que eu até estava comentando com o evangelista Pedro ontem, no final da live, que Isaías foi muito feliz, né, quando ele escreveu Isaías 53, aquela profecia acerca do Messias. E algo que me chama a atenção é quando ele fala assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso dá uma ideia, né, pastor, de andarmos após Cristo, andarmos após a Ele. Então a eleição só se dá através de Cristo, e através de Cristo nós temos um nome, né? Nós temos o direito a um novo nome, povo de Deus, filho de Deus, eleito em Deus, né? Através do sacrifício. Então hoje nós temos esse direito, né? Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, passamos a ter esse direito também nas coisas espirituais. Vamos ver? Então, só realçando o que você já acabou de dizer, né? O alto privilégio, né? Por exemplo, nós vemos aí que temos, vamos pegar o caso do Brasil, né? O alto número, né? O alto índice, né, de pessoas que, não sei, crianças e adolescentes, né, que por um motivo ou por outro, né, eles foram tirados, né, do seio da família biológica, né, alguns nem conheceram. E o que acontece? Eles ficam lá em abrigos, e a legislação brasileira ela só permite a adoção até os 18 anos. E tem também aquele fator, né, que a criança ou o adolescente, à medida que ele vai avançando na idade, as dificuldades dele de conseguir uma adoção vai aumentando. E o que acontece? Se ele tem o privilégio de ser adotado dentro daquela faixa ali até os 18 anos, ele vai ter uma família, vai ter um nome, vai ter uma herança, né? Vai seguir os passos de um pai, né? E assim sucessivamente. Ele vai ter os privilégios de uma família, de uma nova família. Privilégio esse que aqueles que não conseguiram ser adotados, não. Mas quem é meu pai, quem é minha mãe? Qual é o meu nome? Quem é meus parentes? A resposta sempre vai ser não. Não, sempre é interrogação. Agora, nós vemos aqui que para a adoção como filhos de Deus não existe essas restrições. Qualquer pessoa, em qualquer situação que não é filho, ele, a partir do momento que aceita o chamado de Deus para a salvação, ele é adotado por Deus. Se ele é um recém-nascido, se ele é de meia idade, se ele já é um ancião já com os cabelinhos brancos,
ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, ali ele torna-se um eleito para a adoção. Ele passa a fazer parte da família de Deus, né? Passa a ter Deus como Pai, passa a ter Jesus Cristo como seu irmão mais velho, passa agora a carregar o nome de Cristo, né? O nome de Deus na vida, e também agora passa a ter a expectativa da herança eterna juntamente com Jesus. Então vejamos bem, né? Como o amor de Deus, ele é, vamos dizer assim, insondável, né? Imensurável, né? Ah, mas o fulano de tal matou, fez isso, fez aquilo, destruiu tantas vidas, e agora ele diz que é filho de Deus. Não, porque Deus, no seu amor, ele não olha para a condição da pessoa antes, ele olha para a disposição da pessoa em se arrepender, em ter fé em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador para receber a condição de filho. Né? Isso é um privilégio, É um né? privilégio, né? E aqui o pastor Douglas colocou aqui, Deus concede o que? A redenção. O que é redenção? Salvação. É. E a remissão, que é perdão, não é verdade? E agora, quando nós olhamos para essa referência que está aqui, ó, Apocalipse 2, versículo 17, lá diz que nós, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, que vamos herdar juntamente com Cristo, e lá em Apocalipse diz que nós vamos comer do maná escondido. Né? E teremos o quê? Uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Não é esse nome velho de Oswaldo, mas daí, né? É um novo nome que ninguém sabe, vai ser um segredo, né? Que está em Deus, né? Quando nós chegarmos lá, vamos receber a pedrinha branca, né? Está escrito meu novo nome aqui agora, né? Novo nome, né? Filho de Deus, herdeiro do reino de Deus, né? E com todos os privilégios lá da glória celestial. Vamos E um detalhe, pastor Oswaldo, rapidinho. Eu não sei se já aconteceu com o senhor de ter outro Oswaldo Tomás da Silva. É difícil, né? Agora, no meu caso, um dia eu fui fazer uma busca lá, mas apareceu tanto Josué Pereira Rosa que, olha, a lista foi grande. Agora, naquele dia, o senhor falando sobre a pedrinha branca com o novo nome, naquele dia, os milhões que estarão na eternidade com Deus, nenhum vai ter nome repetido, né? Veja só a grandeza do amor de Deus, ó. É tratamento personalíssimo, né? Aleluia, glória a Deus, né? Que privilégio, né? Terceiro subtópico para já ir para o encerramento. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Quer dizer, a excelência, né, do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão, quer dizer, no abastecimento, no fornecimento de bênção espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico, evangelista Edmar, procede essa leitura para nós, por favor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condição de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou a escolha de que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Amém. Já comentamos sobre isso aí, né? Que Deus não predestinou um para a salvação e outros para a perdição. Se fosse dessa forma, nós iríamos dizer que Deus ele é injusto, não é? Não é verdade? Sim. Agora, ele predestinar a imagem e a semelhança dele para o inferno. Então nós íamos dizer, não,
Nosso Deus é um Deus injusto. No entanto, o Cruel, nosso né? Deus é justo, fiel, né? E não tem questionamento com isso aí. Não é verdade? Então, veja bem, aqui fala sobre a predestinação e salvação. Então, nós já ouvimos aí, já foi explanado sobre isso aí. E pastor, até quando em Jesus, né, as palavras de Jesus, ele vai falar de 2 caminhos e 2 portas, né? Sim. Então, quem anda pelos caminhos, quem escolhe os caminhos somos nós. É a escolha né? nossa, né? Nossa escolha, tem 2 caminhos, tem 2 portas. Né? Não é Deus que fez essa escolha ou essa... A Bíblia, reiteradas vezes, fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Quer dizer, ele não faz diferença. Então, se Deus ele tivesse predestinado alguns para a condenação, sem a pessoa ter chance de escolha ou de decidir, quer dizer, ele estaria fazendo acepção, né? Sim. Nós vemos 2 escolhas já na cruz, né? É. Um vai dizer, salvou a tantos, mas não salva a ti. Salva a ti e nós. E nós também, né? Agora o outro fala, não temes a Deus, nem estando na mesma condenação dele. Lembra de mim quando estiver no teu reino. Sim. Aí esse alcançou A a misericórdia. misericórdia. Então nós já vemos já 2 escolhas já na cruz. Então, e o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então veja bem, ali uma condição, né? Creu em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, maravilha, né? Para o segundo subtópico, predestinação e amor. Compreendedor Josué, por gentileza, faça essa. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, conforme Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 1 de João 4, 10 e 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, versículos 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, conforme Efésios 2, 4 e 8. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Amém. João, capítulo 12, versículo 32. Né? Evangelista Edmar. Predestinado é o predestinação e o amor. Né? Tem alguns comentários sobre isso aí. Sobre o amor de Deus. Então a predestinação, né, que nós podemos compreender ao longo dessa lição, os eleitos agora em Cristo, né, que foram eleitos em Cristo, que aceitaram o sacrifício de Cristo, agora são predestinados, através dessa escolha, dessa eleição, predestinados à salvação. Né? Essa predestinação e o amor, né, igual o senhor comentou aí, né, o amor de Deus. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, ele já tinha um plano de redimir o homem. Né? Esse é o amor de Deus, que foi citado aqui várias vezes. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inquestionável, uma maneira, uma forma, não tem como expressar, o amor de Deus. E Ele entregou o seu Filho, né? O amor entregou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, para que todos nós, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o interessante, pastor, é a continuação desse texto, né? Que a Bíblia fala assim, porque o Filho do Homem, né, ele não veio para condenar. Ele não veio para condenar, esse é amor. Mas ele veio para que todos fossem salvos por ele. Aí o escritor continua dizendo, João continua escrevendo, fala assim, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram muito mais as trevas do que a luz. Então o amor está entre nós. O amor de Deus está entre nós. A luz está entre nós. Mas os homens, infelizmente, amam mais as trevas do que a luz. Aí ele vai dizer por quê? Porque aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não são, né,
filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, eles não vêm para a luz porque as suas obras são más, para que elas não se manifestem. Né? O pintor está pintando a parede fica, você olha assim, tá bonita, tá lisinha, mas daí ele vai lá, ele pega uma lâmpada e coloca no pé da parede assim, aquilo mostra aquele monte de defeito, né? Ele começa a corrigir eles ali. os defeitos. Então aí é essa ideia. Então Cristo é a nossa luz, o amor, né? Então quando nós chegamos a Ele, né, as nossas imperfeições elas aparecem de forma que nós vamos nos corrigindo. Sim. Agora aqueles que não amam as trevas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Né? Então, o grande amor de Deus está entre nós, Cristo, né? Deus nos entregou a Cristo. Né? Muito bem. Embora Deus seja um amor, Ele nos ama, Ele não coage ninguém, como o pastor Douglas colocou aqui, Ele não coage ninguém a servir a Ele. Jesus, quando andou aqui, Ele deu esse exemplo, não é? Ele não coagiu ninguém, falou, não, vocês têm que me seguir. Né? Ele chegou, simplesmente convidou. Está na alfândega, né? Segue-me. Lá, os pescadores, segue-me. Né? Não é verdade? E depois lá em Mateus 16, versículo 24, ele diz assim numa mensagem dele: quem quiser vir após mim, a vida não é fácil, é complicada. Você tem que tomar a sua cruz, tem que se negar a si mesmo. Negar a si mesmo e me seguir. Ele não forçou ninguém, ele deixou bem claro e patente que a vida seguindo a ele aqui nesse mundo não ia ser mariosa, ia ter os seus percalços, suas dificuldades, mas o alvo não era aqui, o alvo era a eternidade, a vida eterna com Cristo. Ele não forçou ninguém. Não. E também não iludiu ninguém, né? Eu sei que tem muita gente que vem para cá, para Jesus, seus problemas acabaram. Mas não. Jesus falou assim, se quiser, venha. Mas, primeira coisa, é negar, renunciar, né? Aí eu volto aqui que o senhor falou lá atrás, né? Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer, vamos acontecer e tudo mais e tal. Positivo isso. Mas a renúncia às vezes... E tomar a cruz, né? Tomar a cruz não é brincadeira. Né? E hoje nós temos um evangelho fácil, não é verdade? Né? Com muita facilidade, muitos oferecendo aí muita facilidade no seguir a Cristo, né? Muito fácil, né? Muito bem, na conclusão aqui, vamos terminar agora entre 2 a 3 minutos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé e a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Essa conclusão aí. Então nós vemos aqui, né, a palavra que eu vou destacar aqui, a presciência de Deus, né? Então nós vemos que, bem rapidinho, né, o mundo foi tomado de surpresa por uma pandemia. E a palavra que nós vemos hoje, tanto no Brasil como no mundo, é emergência e emergencial. Porque o mundo foi pego de surpresa e as autoridades não estavam preparadas para o enfrentamento desse problema e, em alguns aspectos, andam batendo cabeça por aí. Agora, vejamos bem que Deus, na sua presciência, Ele estabeleceu no seu propósito criar o homem, viu que esse homem ia pecar e antes mesmo de criar todas as coisas, o que Ele fez? Preparou um meio de resgate desse homem, para quê? Para que ele tivesse a oportunidade de voltar à condição de filho de Deus. Ou seja, o plano da salvação, a queda do homem não pegou Deus de surpresa, porque na sua presciência ele já tinha preparado o meio para que,
nele fôssemos eleitos e predestinados para a salvação, que é Jesus Cristo o Senhor, e agora juntamente predestinados para desfrutar todas as bênçãos espirituais. O Senhor fez menção ali, né, de um evangelho, paz e amor, mas não paz e amor no sentido bíblico, né? O evangelho de facilidades e tudo mais, mas as pessoas hoje, eles não estão levando em consideração que a nossa eleição, que a nossa predestinação tem como foco maior desfrutar as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Que nós não temos aqui tempo para elencá-las, né? Mas o foco tem que ser as bênçãos espirituais, as materiais são consequências, né? Isso, estamos chegando à conclusão, a nossa salvação, ela está condicionada em nós ser fiéis até o fim. Das 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia, tem esse tema: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa a circunstância da vida, tem que ter fidelidade. Como diz Deus para o seu povo: sede santo, porque eu sou santo. Céu é lugar de santidade. Deus abençoa a todos em Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Pedro, Glória a Deus. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Nós vamos encerrar cantando um hino de adoração ao nosso Deus. Por essa tão grande salvação, nós somos predestinados em Cristo Jesus para a salvação e fomos comprados com um alto preço, esse preço de sangue, pois o Cordeiro de Deus, ele tirou, sim, para aqueles que nele creem, o pecado do mundo, o pecado das nossas vidas. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua a ser Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, onde aprendemos mais o Senhor, a terceira lição desse segundo trimestre. Agradecemos a Deus pela vida de toda a diretoria da EBD, também pelos participantes nessa manhã, o pastor Oswaldo Tomás, o cooperador Josué Rosa e também o evangelista Edmar Godula. Também pelo Alexandre, que tem se prontificado voluntariamente, mas sabemos que ele é obreiro e está fazendo a obra do Senhor, né? Nos ajudando aqui nas lives, na produção das lives. Deus continue abençoando o cooperador Alexandre e também o cooperador Lucas. Desde já, irmãos, nós queremos deixar os avisos. Nosso encontro marcado às 19h30, o grande culto evangelístico, o culto da família. Nós estaremos nessa noite adorando a Deus com todas as famílias. E você compartilha, evangelize seus vizinhos, seus amigos e também compartilhe as nossas lives para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas, assim, através da pregação da palavra de Deus. Estará ministrando nessa noite o cooperador Tiago Géser, também a cooperação da irmã Ellen Cássia e também de outros convidados que estarão aqui juntos adorando ao Senhor Jesus. Os irmãos, não esqueçam de estar trazendo glórias a Deus, a sua oferta. A Casa do Senhor, a secretaria durante toda a semana está aberta, também as primícias e também aqueles que não trouxeram ainda os donativos para as cestas básicas, os irmãos podem trazer, pois muitas famílias estão sendo alcançadas nesse momento de pandemia, estão passando algumas necessidades, mas em Cristo Jesus estão sendo supridas, pois a igreja tem se prontificado a trazer os donativos e tem ajudado essas famílias mais carentes. Eu quero convidar o pastor Oswaldo para nos impetrar a bênção apostólica. Muito bem, nós estamos gratos a Deus e nada melhor do que nós dirigirmos a Ele uma oração, pedir as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Nós vamos orar, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pela presença dele aqui conosco, né? E queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão presentes, aqueles que estão ausentes. Eterno Deus, Pai de toda a eternidade, nós rendemos graças ao Senhor pelo dom da vida, meu Pai. Te adoramos, te louvamos, ó Deus, agradecido pela Tua presença aqui conosco nesta manhã maravilhosa. Meu Deus, nós queremos agradecer pelos hinos que nós louvamos, agradecer pela Tua palavra que o Senhor nos deu. Queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre o nosso pastor presidente, pedir a Tua bênção sobre a diretoria dessa escola bíblica dominical. Meu Deus, pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, meu Pai. Sobre, meu Deus, sobre esses momentos tão difíceis em que nós estamos passando. O Senhor está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E nós clamamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha entrar com providência, meu Pai. E nós temos a certeza que o Senhor vai, no tempo certo, no seu tempo, o Senhor vai estender as mãos e vai colocar o fim dessa crise tremenda que nós estamos vivendo. Meu Deus, que as portas da Tua casa venham se abrir para o Teu povo reunir e congregar para louvar e Te adorar o Teu santo, eterno e glorioso nome. Deus eterno, dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Bondoso e eterno Deus, pedimos, fica conosco, Pai, e a nossa oração que fazemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador eterno, aquele que vive e reina para toda a eternidade. E que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.